Olá você, bom estar aqui. Fico muito satisfeito de encontrá-los virtualmente, num momento em que nos afastamos pelas necessidades de saúde, de preservação das nossas saúdes. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo cria este meio para que a gente possa nos encontrar. É um motivo de grande satisfação, um motivo de honra ter recebido esse convite da diretoria da casa para poder conversar com os amigos. E antes de mais nada, eu faço aqui um honroso agradecimento a você que escolheu estar conosco. Eu penso que haveria inúmeras oportunidades de que poderia ser escolhido neste momento, mas você decidiu estar aqui, né? Virtualmente conectados conosco, buscando o aprimoramento, buscando uma palavra consoladora do Evangelho, na leitura dos Espíritos ensinada, que foi pelo mestre Allan Kardec. E me parece que você fez uma boa escolha, não porque seja eu que estou aqui, óbvio, mas pela sua preocupação, pelo seu interesse. Me recordando neste instante que estou conversando com os amigos, da passagem de Jesus em que ele está na casa de Lázaro, né? Ele é recebido pelas irmãs Marta e Maria, e ambas estão lá preocupadas com ele, só que a Marta está cuidada com os afazeres. Ela está na cozinha, na limpeza, servindo Jesus, os seus discípulos, enquanto a Maria está ao lado de Jesus, aproveitando a oportunidade, aproveitando os ensinamentos, interessada naquilo que ele tinha a ensinar, né? E a Marta se incomodou um pouco com aquilo, né? E foi falar com o mestre e disse: mestre, não te incomoda que apenas eu estou servindo, cuidando aqui dos afazeres, enquanto a minha irmã está aí apenas ao seu lado, ouvindo? Diga para ela vir me ajudar, né? E aí a intervenção de Jesus é a parte surpreendente, né? Porque ele fala: olha, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte, né? Da mesma forma, penso que os irmãos nesse instante escolheram a melhor parte, né? Então cabe a nós agora a responsabilidade de sermos claros na transmissão da mensagem para honrar essa oportunidade. E o tema que eu escolhi para tratar com os irmãos foi o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo que se intitula Honrai Pai e Mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Se a gente for recordar, essa máxima, honrar pai e mãe, já vem desde o Antigo Testamento. Ele é um dos mandamentos que a gente encontra no Decálogo. Decálogo, os 10 mandamentos. E um deles a gente vai encontrar lá, né? Honra o teu pai, honra a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mais uma vez, no Novo Testamento, Jesus faz a chancela, ele carimba, ele valida esse mandamento. Em diversas oportunidades, Jesus foi claro ao dizer: eu não vim destruir a lei, referindo-se aos mandamentos de Moisés, vim dar-lhe cumprimento. Por outro lado, em alguns aspectos em que Moisés havia, pela necessidade do tempo, sido mais rigoroso, criado leis e normas mais duras, necessárias, né? Como coloquei naquele momento, Jesus as derrogou, né? Cancelou-as expressamente. Me recordo da passagem que ele diz: até hoje foi dito para vocês, olho por olho, dente por dente. Que era o critério da justiça retributiva, né? Fez, levou, está aqui dentro daquela sua medida. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe bater na face, oferece a outra, né? Dizendo: olha, essa norma que veio até agora, transmitida pelos antigos, passada por Moisés e na tradição oral chegou até nós, não vale mais, né? O que vale é a lei do amor. Mas quando se trata de honrar pai e mãe, Jesus claramente reforçou o mandamento. Se vocês se recordarem outra passagem de Jesus, um jovem rico pergunta para ele, né? O que você me orienta? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus?
E Jesus fala para ele: cumpra os mandamentos. Mas quais mandamentos? Amar a Deus, não furtar, não roubar, honrar pai e mãe. Né? E depois o jovem rico tem a continuidade da conversa, que não é um aspecto de hoje. Mas expressamente ele diz lá, entre os mandamentos, honrar pai e mãe. Por fim, Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra de conteúdo moral, aquela que nós vamos ver dentro das 5 obras de Kardec, é a que vai dedicar a moral do Cristo. Ele reforça, dedica um capítulo inteiro para falar do mandamento, honrar pai e mãe. Então, se a gente perceber, nas 3 revelações da lei de Deus, Moisés, Cristo e Espiritismo, vem expressamente colocado o mandamento honrar pai e mãe. Não há dúvida, portanto, que aí está uma lei divina, aí está uma regra que nós devemos entender e respeitar, para que a gente tenha um cumprimento, um perfeito aprimoramento moral e espiritual. Né? Agora, para que a gente entenda honrar pai e mãe, a gente precisa também ter um significado de certas palavras, e a importante de tudo é honrar. Né? Penso que compreender o que significa honrar seja primordial, seja necessário e indispensável para que a gente possa ter o aprimoramento, ter a compreensão perfeita do ensino. E quando se fala do verbo honrar na origem, no hebraico, né, significa dar peso. Significa dar peso. Lógico que a gente não está falando de peso físico, mas o peso do valor. Né? Então, honrar é dar valor, deixar uma pessoa de honra, uma pessoa que tem qualidades, uma pessoa que é respeitada pelo aquilo que é, uma pessoa que tem, portanto, um peso moral. Né? Nesse sentido que é a expressão peso moral. Não é algo que é leve, que é levado pelo vento, não, é alguém que tem substância, é alguém que tem valor. Tá? Honrar está dizendo expressamente na origem com valorizar. Honrar pai e mãe, por consequência, é valorizar os aspectos do pai e da mãe. Outro aspecto que a gente tem que lembrar quando se trata do conhecimento do momento é que para os hebreus, né, a origem de Jesus está dentro dos hebreus. Pai e mãe significa toda a ancestralidade. Né? Então, pai era entendido como o pai direto, o avô, o bisavô, o tataravô, né? Honrados em sua memória. Óbvio que naquela época não se tinha contato com o tataravô, né? As encarnações eram limitadas no tempo, né? Ninguém durava mais do que 50, 60 anos. Mas a memória, o peso da memória ficava entre eles. Né? Então, pai e mãe representa toda a ancestralidade. Então, juntando os dois conceitos, a gente já pode ter uma compreensão de que honrar pai e mãe significar atribuir um valor, respeitar, valorizar a nossa ancestralidade, todos aqueles que nos antecederam. Quando a gente atualiza o conhecimento, e o Espiritismo vem nos atualizar, né? Jesus falou, vou mandar o Consolador, que vai elucidar tudo aquilo que eu disse e complementar aquilo que eu não tive oportunidade de dizer. O Espiritismo veio cumprir esse papel, como já sabemos. Então, ao atualizar o ensino, ele nos traz a lei de reencarnação. Então, dentro da abertura do pensamento sobre o conhecimento da reencarnação, respeitar pai e mãe fica muito mais esclarecido. Né? Primeiro, porque ele já representa de imediato, pai e mãe, a oportunidade encarnatória. Então, quem dissesse, meu pai não me valeu de nada, ou minha mãe não serviu de nada, eram violentos, omissos, ou desencarnaram brevemente assim que nasci, já estaria em equívoco. Porque o bem maior já lhes foi proporcionado, a vida, a oportunidade encarnatória. Então, na lei da encarnação, da reencarnação, há necessidade daquele antecedente, pai e mãe, que proporcione ao espírito o corpo, a possibilidade de experimentar na carne as necessidades da alma. Né? Então isso já é motivo de grande respeito, é motivo de valorizar. Né?
mas também todo o caráter dos pais de condutores do Espírito. Se a gente pegar lá o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter dois momentos bem marcados, né? No primeiro momento, na lição da piedade filial, ele vai dizer exatamente disso, né? Do compromisso do filho para com os pais, da necessidade de retribuir os cuidados, os carinhos que teve na infância, em relação especial aos pais mais idosos, aqueles que não têm condições financeiras ou de saúde, e que é dever do filho prestar a solidariedade, prestar o trabalho, o auxílio aos pais. E na lição das instruções dos Espíritos, uma lição do Espírito Lázaro, Santo Agostinho, em que ele vai fazer o outro aspecto, o aspecto do compromisso dos pais em relação aos filhos, explicando os laços de família, e é uma verdadeira lição sobre o conceito da reencarnação. Para quem tiver oportunidade, acesso, não deixe de ler essa lição, a Ingratidão dos Filhos, os Laços de Família, que a gente encontra no capítulo 14, nas Instruções dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali é uma lição sobre reencarnação e deixa a justiça divina destacada. A gente fala um pouquinho dele já já. E quando a gente fala dessa necessidade de honrar, respeitar, não é simplesmente teórico, né? Não é simplesmente da boca para fora, dizer, olha, eu respeito o meu pai, eu respeito a minha mãe, mas fazer com que os seus ensinos, com aquilo que eles nos transmitiram de valor, seja posto em prática. Com aquilo que a gente aprendeu com eles, desde o mais simples, né, dos hábitos de educação, dos hábitos de higiene, até o mais complexos, os valores, né, aquilo que nós deveríamos valorizar para o aprimoramento do espírito, tem que ser colocado em prática e avaliado dia a dia. Eu penso que seja quase natural quando a gente fala dessa lição pais e honrar pais e mães, a gente lembrar de certos pais que não tiveram o mesmo zelo na criação. E talvez dentre os irmãos que nos ouvem agora, pode haver aqueles que tiveram uma infância marcada pela ausência paterna ou materna, ou de ambos. E talvez esse irmão possa, nesse momento em que eu estou dizendo isso, falar, olha, Alan, isso não vale para todos. Como que eu posso honrar, dar valor, como você está colocando, um pai que esteve ausente? Como eu posso agradecer pela oportunidade de ter tido um pai que foi violento na minha infância, que me gerou trauma? Até hoje trago traços de consequências da violência que sofri. Então, me parece incoerente essa interpretação e deve ter alguma coisa de errado na sua interpretação. Aí eu vou ponderar o que o Kardec disse sobre isso. Eu vou pedir licença, inclusive, para colocar na tela, os irmãos me acompanharem na leitura desse trecho, que eu acho muito importante. Está lá no capítulo 14, na lição Piedade Filial, na parte final. E diz assim, ó: certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres, e não são para os filhos o que deviam ser, mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer ao próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime
no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Vejam aí como colocávamos, né? Em relação aos pais que não cumpriram com o que era esperado, não cabe a nós, filhos, fazer julgamentos, né? Quando nós decidimos pela conduta de julgar, maldizer, não prestar a honra, portanto, não valorizar, não agradecer, nós estamos querendo nos substituir à justiça divina. A justiça divina, creiam todos, saibam todos, ela acontece sempre, invariavelmente. Se há uma justiça que não falha, que está ao seu tempo e que vem sempre da forma e na medida adequadas, é a justiça divina. Nós, na nossa ignorância, às vezes, na nossa não capacidade de olhar no futuro, compreender o presente com o pensamento das vivências, às vezes a gente fica com a impressão de que há uma injustiça, mas ela nunca ocorre. Então, transportando este conceito para os pais, se por alguma razão especial esses pais que tivemos marcaram a nossa existência de uma forma negativa, é porque justamente este padrão de comportamento é que era o mais adequado para o nosso crescimento. Então, às vezes, a inteligência divina não é compreendida pelo ser humano. Nós, mortais, ainda não conseguimos entender a perfeição do momento da inteligência divina. Então, aquilo que para nós é uma injustiça, um pai violento, um pai omisso, aos olhos, né, das perfeições divinas, representa a necessidade. Eu gostaria, por exemplo, de estabelecer um paralelo. Às vezes, o efeito de uma determinada causa é doloroso, mas o proveito para o futuro é bem mais produtivo. Se a gente pegar, tomando por exemplo, um espírito muito conhecido por todos, né, que é o Jerônimo Mendonça. Muitos de nós já ouviram falar deste espírito extraordinário, né? Um bom humor. O Sr. Evaldo tinha um contato estreito com ele, conta várias histórias, e eu me encanto cada vez que o Sr. Evaldo começa a contar as histórias que vivia em relação ao Jerônimo. E para quem se recorda, essa última encarnação deste espírito, ele desde a juventude foi atrofiando, né? O seu corpo foi enrijecendo, perdeu os movimentos da perna, o movimento do braço, o movimento do tronco, o movimento do pescoço, e chegou ao final da encarnação não se movimentando, só tinha o poder da fala, né? Mal movia os olhos. Vai me dizer que isso não é uma dor? Vai me dizer que isso não é uma dificuldade enorme? Então, guardadas as proporções, não poderia ser comparado à dor de um pai violento, à dor de um pai omisso, à dor de uma mãe que não nos honra, que não nos ama? Então, é uma dor. Agora, vamos perguntar para esse espírito, Jerônimo. Jerônimo, nas suas últimas encarnações, teve uma que você veio lindo, completo, com saúde perfeita e fez escolhas que não foram as mais adequadas. E na outra você veio atrofiado, veio limitado, não pôde expressar os potenciais da sua alma, mas ainda assim divulgou a mensagem consoladora do Espiritismo e das mensagens de Jesus. Qual foi a melhor dessas encarnações? Eu penso que os irmãos já intuitivamente vão entender que ele vai responder seguramente aquela em que fui limitado pelo corpo. Então, as nossas capacidades de interpretação são limitadas. A gente não consegue perceber que às vezes a limitação que temos, a doença, as dificuldades de relacionamento são as ferramentas para o nosso progresso espiritual. Então, se um pai, uma mãe foi causa de dor para nós na infância, ou seja que momento for,
aquilo também deve ser honrado. Porque aquela experiência nos possibilita o progresso, nos possibilita às vezes a reparação, nos possibilita às vezes a prova do nosso valor. Então são eles motivos sempre de honra, independente do que for. Né? Daí, para a segunda parte do capítulo, nós vamos agora ver o ponto de vista da responsabilidade dos pais. Né? Nós somos filhos, mas também somos ou seremos pais, nesta ou em próximas encarnações. E é necessário entender esse papel, esse significado. Né? E nessa lição que referi já do Santo Agostinho, Ingratidão dos Filhos e Laços de Família, ele deixa isso muito claro. Nós pais somos os primeiros condutores do Espírito. Somos aqueles que primeiro constata as suas tendências. A minha esposa Renata, vocês conhecem, todos têm muito carinho por ela, ela tem expansividade, né? Eu sou privilegiado de tê-la por esposa. Ela faz a comparação muito rica, né? Que Jesus também havia feito essa comparação dos pais em relação ao jardineiro, né? O jardineiro é aquele que está no contato diário com as plantas. Observa o matinho crescendo, observa que a plantinha está um pouco triste, está um pouco murcha, precisa de água, precisa de adubo, ou precisa de um sustento, uma estaca para amarrá-la, ou num determinado momento mais crescidinho precisa de uma poda, então precisa de intervenções. Nós pais deveríamos fazer o mesmo em relação aos nossos filhos, aqueles que nos foram confiados. Nós é que primeiro temos a constatação dessas tendências. Vemos a criança que tende à mentira, a criança que tende ao ócio, a criança que tende à violência. E eram os momentos de intervenção que a gente poderia ter adotado, ou que devemos adotar. Então é nossa responsabilidade ser o primeiro condutor, o primeiro guia, neste passo de transmitir os valores cristãos. Nós temos a exposição ao mundo. O mundo se encarrega de fazer a sua propaganda. O mundo se encarrega de falar da violência, se encarrega de falar do materialismo. O mundo se encarrega de falar da competição, se encarrega de falar da aparente injustiça. Cabe aos pais dar os outros valores. O valor da honestidade, o valor do bem, o valor do auxílio, do servir, o valor do amar, o valor do respeito, a amorosidade. Né? Cabe a nós, portanto, sermos os primeiros condutores dos nossos filhos. E é por isso que seremos cobrados. A responsabilidade dos pais está na orientação. E talvez, da mesma forma em que alguns dos irmãos levantaram um contraponto quando falamos da questão dos pais, dizendo, não posso honrar aquele que foi omisso, que é aquilo que nós já rebatemos ao argumento de Kardec, também poderia agora levantar um ponto. Olha, eu faço tudo pelos meus filhos, eu fiz tudo, orientei, evangelizei, mas eles não progrediram, fizeram suas escolhas. E aí, nessa lição, a gente vai ver o contraponto. Né? Olha, se você, pai, fez tudo o que estava ao seu alcance, mostrou-lhe Deus, observou os seus valores, transmitiu valores, exemplificou, agiu, portanto, para o bem, para guiá-los até Deus, a sua missão foi bem feita. Deus, em sua misericórdia, vai entender e vai dar novas oportunidades para o futuro. Você não vai ser punido por isso. Então, como é que eu costumo dizer nesse aspecto? Que o compromisso dos pais para com os filhos é de atividade e não de resultado. Como uma cirurgia, o médico tem para com o paciente um contrato de atividade. Ele se compromete com o paciente a usar todo o seu conhecimento, habilidade, perícia para fazer a cirurgia, mas ele não pode prometer resultados.
Ele não pode prometer que a cirurgia terá êxito, que não haverá intercorrências, que o paciente vai ter uma recuperação rápida, pronta e completa. Então ele promete, contrata e se obriga pela atividade. Os pais também. Nós nos comprometemos com a justiça divina pela atividade de educar os nossos filhos e não pelo resultado efetivo. Porque entre a atividade de educar e o resultado efetivo há o livre-arbítrio que os nossos filhos têm. Então, em determinado momento, os nossos filhos saem do nosso campo de atuação e autoridade para fazer as escolhas pessoais. Neste momento, podem fazer más escolhas. Óbvio que aquele que foi bem orientado, fortalecido, teve exemplo grande, as chances são menores de fazer más escolhas, mas não quer dizer que estão isentos, imunes a isso. Os pais seriam responsabilizados? Óbvio que não. É doloroso? Sim, mas a misericórdia de Deus diz: outras oportunidades virão. Então nós podemos reforçar dizendo: pais, para com seus filhos, sejam condutores adequados, firmes, corretos. Estejam presentes, amparem, transmitam os valores que o mundo não vai transmitir. Filhos, respeitem os pais. Honrem a oportunidade. Agradeçam, ainda que não consigam entender as conexões que se estabelecem. Nossos pais são os nossos presentes primeiro. Nos deram a oportunidade de vida, cuidaram das nossas necessidades, mesmo aqueles que foram omissos, nos deram a oportunidade da vida e nos proporcionaram uma oportunidade de reparar faltas ou colocar à prova o nosso valor. Por isso tem que ter a honra. Nós devemos respeitá-los. Aqueles em relação aos quais não houve a amorosidade, não houve o efetivo trabalho, o cuidado, o amparo, não quer dizer que devemos ser os seus julgadores. Não quer dizer que vamos retribuir no olho por olho, no dente por dente. Devemos fazer a outra face, oferecer a outra face. Sermos em relação a eles amorosos, exemplificar. Da mesma forma que Jesus ofereceu a outra face, nós também deveríamos fazer isso, honrando este personagem, esses personagens, toda a nossa ancestralidade. E por fim, para iniciar o nosso encerramento, a gente podia lembrar, aí talvez o raciocínio fique um pouco mais complexo, eu peço licença, se não for compreendido, não se angustie, mas é só para abstrair uma ideia mesmo. Vamos pensar nas linhas encarnatórias, né? Lembrando da ancestralidade. Para os hebreus, pais eram todos ancestrais. Será que a gente não estava entre os nossos ancestrais? A reencarnação diz isso, né? Normalmente, os laços de família começam estreitos. As pessoas se relacionam no mesmo grupo para ir ampliando esses laços, tornando a própria humanidade a família. São os laços de afetividade. Hoje, eu estou na condição de filho. Uma próxima encarnação, eu posso estar na condição de pai em relação àquele que hoje foi o meu pai. Na outra encarnação, posso ser companheiro, e assim sucessivamente. Então, seguramente, honrar pai e mãe também é honrar a nossa própria experiência. Aprender os nossos valores, aprender com os nossos erros, fortalecer as nossas virtudes. Então, quando honramos os nossos ancestrais, também estamos honrando as nossas experiências. Isso deve ser um motivo a ser também pensado, respeitado. Né? Nós estamos entre os nossos antecedentes, ancestrais. E acho que isso é um motivo para a gente pensar também um pouquinho mais. Eu acabei com o tempo que me foi proposto, né? Queria reforçar, né, da honra de estar aqui, né? Da honra de receber o convite do Sr. Uvaldo, da honra de você que ficou aí nesses 30 minutos acompanhando os nossos raciocínios. Eu espero que eu tenha sido claro, porque o objetivo era fazer a reflexão para pensar, é ponto de partida, não é ponto de chegada, não é resposta pronta, é um ponto de partida para a gente de hoje adiante
pensar alguns pontos diferentes, né? Um momento é de reflexão, um momento é de recolhimento e é um momento de oportunidade de interiorizar esses conhecimentos, fazer análises das nossas próprias personalidades e com isso ter o autoconhecimento, né? Mais uma vez, obrigado a todos. Eu espero que estejam seguros, estejam em paz e estejam produzindo cada vez mais, conhecendo a doutrina. Não percam aí as próximas elucidações que serão publicadas nesse mesmo canal. Um forte abraço a todos e até alguma outra oportunidade física, presencial ou virtual. Até!